no 7º episódio do Politicast, uma entrevista especial com Eduardo Suplicy, hoje vereador em São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. Durante a conversa, ele comenta a relação com o grupo de rap Racionais MCs. Suplicy também avalia as gestões de Jair Bolsonaro, João Dória e Bruno Covas. Confere aí o bate-papo que eu tive com esse político tão importante na história brasileira. E aí, tudo bem, vereador Eduardo Suplicy? Uma honra ter o senhor aqui hoje conosco no Politicast. E eu já começo perguntando, né? O senhor é um fã do grupo de rap Racionais e está com saudade de um show deles? Primeiro, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Ayrton Lemos, de Porto Alegre, cumprimentos pelo seu Politicast. Com o maior prazer eu converso com você sobre os assuntos da vida brasileira e internacional e pessoal. Sim, eu sou, sabe, há muitos anos que acompanho e me tornei amigo do grupo de rap Racionais, e especialmente do Mano Brown. Eu estou escrevendo um livro para ser publicado ainda este ano, dos meus 24 anos no Senado, e uma das pessoas que justamente está escrevendo um prefácio, uma apresentação do livro, está o Mano Brown, de quem me tornei muito amigo dele desde os anos 90, sabe? Certo dia, era um ano em que o Lula era candidato a presidente, Luiz Erundina a senadora, José Dirceu a governador. Eu era já, naquela época, não era candidato, mas era senador. E eu, então, acho que foi possivelmente 98 ou 2002, mas e aí eis que fomos ao Grajaú, num lugar muito distante ao sul de São Paulo, e depois no Campo Limpo. E eu fiquei impressionado porque tinha um público muito grande, cerca de 10 mil pessoas. Depois eu notei os muros em direção ao caminho que fizemos. Hoje os Racionais vão estar lá no comício do PT. E acho que houve uma tensão muito grande, sobretudo de jovens. E daí eu falei no comício e outros ainda estavam para falar. Mas cada intervalo o grupo o público dizia: queremos ouvir os Racionais. Daí eu fiquei muito impressionado que alguns até dos oradores que falariam deixaram de falar. Tal era a intensidade do apelo pelos Racionais. E aí aconteceu, isso era nos anos 90 ainda, e aconteceu de que, quando os Racionais cantaram, me impressionou que o povo sabia cantar as letras e acompanhava. E eu, então, falei: puxa vida, é importante conhecer o que dizem as letras dos Racionais, não é? E comecei a acompanhar, fui a diversos shows deles e, enfim, me tornei um amigo. E, por exemplo, quando, em 2015, eu era secretário de Direitos Humanos e tivemos um show no Parque Ibirapuera, onde, dentre outros cantores, estavam os Racionais. Havia, assim, cerca de 100 mil pessoas. E na ocasião, o Mano Brown me convidou para entrar no palco e cantar uma canção junto com eles e tudo. Então, foi uma coisa assim muito especial. E então, volta e meia, eu tenho muita... Claro, agora não estamos tendo shows
dos Racionais com o público sempre muito grande que assiste, né? Mas é claro que eu tenho saudades de assistir o show deles, ainda mais pela afinidade que nós temos. Aham. Era 2013, salvo engano, e eis que, certo dia, a responsável pelos direitos humanos da ONU saiu da unidade de assistência inicial isso é 2013, certo? Da FEBEM, dizendo é horrível, é horrível, é horrível. Eu, então, fui até lá como senador e perguntei à diretora, será que eu posso conversar com os jovens que estão aí dentro? E eu entrei lá, havia 500 jovens e no dormitório havia 150 leitos. E eu conversei com eles e disse a eles, olha, eu tenho a convicção de que se já estivesse em prática a renda básica de cidadania, o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, de participarmos todos da riqueza comum de nossa nação, muito provavelmente vocês não teriam cometido os delitos que os fazem estar aqui presos. E eles me deram razão, ainda mais quando, para ilustrar a situação deles, eu então cantei para eles O Homem na Estrada, que recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída e quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. Demora uns 7 minutos para cantar a música toda, mas eu fiquei impressionado que eles sabiam decor e cantaram junto comigo e me deram razão no meu argumento. E mais do que isso, eles falaram, você não quer trazer o Mano Brown aqui? Na semana seguinte, eu fui lá, voltei e conversamos com os 500 jovens, lotando assim o restaurante, em cima das mesas, embaixo das mesas. E daí e no diálogo que demorou mais 1 hora, aproximadamente, eles pediram, o Mano Brown cantou 6 canções e eles sabiam todas e cantaram juntos. E então episódios como esses fizeram com que eu tivesse assim muita afinidade obviamente o Mano Brown, por exemplo, ele compreendeu muito bem a importância de termos a renda básica de cidadania Sim, sim. Eu queria tocar instituída no Brasil. Eu queria tocar numa questão que o Mano Brown é bastante crítico ao governo Bolsonaro, né? E a gente está numa época de pandemia. O presidente Jair Bolsonaro tem sido muito criticado por boa parte da mídia, da população e da oposição em geral, pela forma como tem conduzido a pandemia do novo coronavírus. E o senhor, como é que avalia a gestão do presidente Jair Bolsonaro no contexto da pandemia, por enquanto? Eu acho que ele tem cometido muitos erros, né? Primeiro, ele minimizou a gravidade da pandemia do coronavírus, né? Ele, como que e até hoje, por exemplo, não deu o exemplo dele próprio se vacinar para que toda a população que está com os critérios que as autoridades da saúde estão colocando, estão dizendo. Eu acredito que ele já estaria na idade, pelos critérios das autoridades da saúde, para se vacinar, e, entretanto, ele fica adiando. Ademais, ele muitas vezes minimizou, dizendo que se tratava de uma gripezinha, e, na verdade, já são mais de 420, 30 mil mortes, e é uma coisa assim que
da maior gravidade, nunca poderia ser. E também, por exemplo, hoje é o seu próprio ministro da Saúde atual que agora está dizendo que precisa mesmo vacinar e tudo, mas os ministros anteriores não deram a suficiente importância à compra de vacinas em larga escala. Há outros países que estão bem mais adiantados na vacinação da população, e aqui o governo Bolsonaro, muitas vezes, ele relativizou as recomendações da Organização Mundial da Saúde e das autoridades médicas portanto, eu acho que a gestão do presidente Bolsonaro, no que diz respeito ao combate à pandemia do coronavírus, deixa muito a desejar. Inclusive, no que diz respeito à gravidade que aconteceu na situação em Manaus, no Amazonas, que enfrentou uma crise com um número de mortos muito acentuado. Agora eles estão se recuperando um pouco, mas estão até dentre aqueles estados da federação que estão com uma proporção de pessoas vacinadas agora até das mais altas, mas, infelizmente, a condução em geral, até o próprio ministro da Saúde, Mandetta, ontem, no seu depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito, ele disse de como que Bolsonaro não levou em consideração as recomendações das autoridades da saúde que haviam transmitido ao presidente. Então, eu acho que, infelizmente, o nosso presidente Jair Bolsonaro cometeu erros graves na administração de como enfrentar a pandemia do coronavírus. Há um clima de ódio, né, no país, uma disputa muito grande no discurso político, e parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro defendem uma intervenção militar no país. O senhor, que já participou de tantos momentos importantes da história política do Brasil, como é que enxerga essa questão? Por que há pessoas que ainda defendem um regime autoritário no Brasil? Pessoas que, infelizmente, não enxergam o que foram os anos de ditadura militar no Brasil. Eu era estudante em 1964, era presidente do Centro Acadêmico Administração de Empresas na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, e desde aquela época eu realizei ações, atividades as mais diversas, sempre, por exemplo, me empenhei muito. Quando estava por acontecer o golpe, eu, como presidente do Centro Acadêmico, organizei uma assembleia dos estudantes, convidei os professores e tivemos um grande debate, e a maioria dos estudantes, então, na conclusão, votamos todos que era importante se respeitar a Constituição e, portanto, contra o golpe militar que estava por acontecer. Mas, infelizmente, aconteceu e vieram ações como decisões de acabar com eleições diretas para prefeitos, governadores e presidentes da República, decisões como censuras políticas, os jornais não podiam dar as informações sobre o que se passava no Brasil, muitas peças de teatro, filmes e tudo, passaram a ser censurados e proibidos, e pessoas passaram a ser perseguidas e, inclusive, torturadas e até mortas no DOI-CODE, como foi o caso do jornalista Vladimir Herzog,
e tantas outras pessoas que perderam as suas vidas e foram perseguidas, e pessoas como o maior economista brasileiro, Celso Furtado, teve que se exilar e lecionar, foi trabalhar no Chile, na França, em outros lugares do mundo. Então, alguns dos maiores pensadores e pessoas que tinham uma contribuição extraordinária a dar foram exiladas por muitos anos, e inclusive artistas como Caetano Veloso e outros que precisaram ficar exilados por um tempo. E só para ter uma ideia também, certo dia, pediram a mim que pudesse acompanhar a Joan Baez, que vinha cantar no Brasil, e ela queria muito visitar o então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, que era o Lula. E era o tempo do governo João Figueiredo, e eu a acompanhei primeiro até a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, onde ela cantou lá assim no pátio uma canção. Depois fomos visitar o Lula em São Bernardo, e de noite eu a acompanhei para até o teatro da Universidade Católica de São Paulo, chamado Tuca. Tinha umas 1.500 pessoas. Quando cheguei lá com ela, até era um amigo meu, porque tinha sido meu treinador de boxe, Lúcio Inácio da Cruz, que trabalhava então na Polícia Federal, e me disse: olha, Eduardo, infelizmente o show não vai poder acontecer porque as músicas, as canções que ela vai cantar não foram apresentadas previamente para censura. Eu acho que é um absurdo. Mas daí fui até lá na frente do palco, né, e informei ao povo, ao público lá que estava lotando: nós, infelizmente, não vai ser possível, está proibido o show. E daí ela estava sentada, e eu sentado ao lado dela, assim, na parte mais à frente do auditório, né? E daí ela, na capela, assim, sem qualquer acompanhamento, né, cantou Para Não Dizer Que Vi Falar das Flores, do Geraldo Vandré, com uma voz linda, que ela sabia essa canção, e o povo cantou junto. E, em seguida, ela cantou Blowing in the Wind, do Bob Dylan, com uma voz linda, e foi uma coisa assim muito bonita, mas o show mesmo não teve. E nós ainda estamos precisando aperfeiçoar a democracia, né? Eu li nos jornais ontem e hoje que alguns parlamentares estão pensando até em permitir que se façam doações de empresas para os candidatos e partidos políticos. Eu acho que foi muito acertada a decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Luiz Roberto Barroso, de acabar com a possibilidade de as empresas estarem contribuindo com doações para os candidatos, e eu espero que isso não volte atrás, será um retrocesso. Então, eu acho que o que nós precisamos é aperfeiçoar a democracia e jamais admitirmos outra vez intervenção militar no Brasil. Queria fazer uma análise aqui com o senhor sobre o cenário de 2021, porque o ex-presidente Lula está livre para concorrer em 2022. Ciro Gomes também se apresenta como candidato. Boulos deve ser o candidato do PSOL. Aí eu pergunto para o senhor, como a esquerda deve se apresentar para a eleição do ano que vem, 2022? O senhor acredita ainda numa aliança no primeiro turno ou não? Cada partido de esquerda deve apresentar o seu candidato, como eu mencionei na pergunta.
A minha sugestão e recomendação é que nós, dos partidos progressistas, do PT, do PSOL, do PCdoB, do PDT, do PSB, da Rede, do PCO, que nós venhamos a constituir uma frente e que pudéssemos reunir os diversos possíveis candidatos em debates para a formulação de um programa comum e que possamos chegar a um processo possivelmente de prévias mais adiante, onde os potenciais, os pré-candidatos de cada partido poderiam concorrer. E daí nós faríamos a escolha de qual o nosso candidato a presidente. Claro, o Partido dos Trabalhadores agora tem em Lula um candidato que poderá ele poderá se candidatar. É possível que ele ainda tenha que enfrentar mais um passo da Justiça do Distrito Federal, mas acredito que ele vai comprovar a sua inocência e poderá concorrer. E aí poderíamos convidar a todos aqueles que são filiados e simpatizantes de nossos partidos para escolherem qual será o melhor candidato a presidente, incluindo Lula, Ciro Gomes, e eventuais lideranças, tanto do PT como de cada um dos partidos, como o Guilherme Boulos, com quem tenho muita amizade e respeito e companheirismo. O próprio Ciro Gomes é uma pessoa com quem sempre dialoguei de uma maneira muito construtiva. Em 2008, quando esse livro aqui, Um Notável Aprendizado, A Busca da Verdade e da Justiça desde os tempos do boxe até o Senado, lancei no auditório da Livraria Cultura, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, e o Ciro Gomes teve a gentileza de aceitar o meu convite para debater comigo. E então eu sempre tive com ele assim um diálogo muito construtivo, e inclusive ele colocou como uma de suas metas, né, em seu programa de governo, aquilo que eu defendo, assim como também o próprio Guilherme Boulos e o Fernando Haddad, Marina Silva e todos têm abraçado a causa, colocaram no seu programa a instituição da renda básica de cidadania, o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, de participarmos da riqueza comum de nossa nação. Sobre essa questão da renda básica, né, que é uma bandeira do senhor durante muitos anos, pois além de uma crise sanitária em função do coronavírus, o Brasil vive uma crise econômica muito severa. O que o senhor proporia nesse cenário de pandemia em relação à economia? Você sabe, Ayrton, que houve uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal no último dia 26 de maio, pelo qual, em 2022, o governo federal deverá regulamentar a lei que institui a renda básica de cidadania, que foi aprovada por todos os partidos em dezembro de 2002 no Senado, em novembro de 2003 na Câmara, inclusive estando presentes na Comissão de Constituição e Justiça quando da sua aprovação, e nada falaram contrariamente o Onyx Lorenzoni, que é um dos ministros de Bolsonaro, e o próprio deputado federal, então, Jair Bolsonaro. E o presidente Lula sancionou a lei em 8 de janeiro de 2003. Diz a lei, entretanto, que ela será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados.
sancionada em 8 de janeiro de 2004, há 17 anos. Pois bem, em nome de um morador de rua de Porto Alegre, Alexandre da Silva, português, 51 anos, com epilético, a Defensoria Pública da União do Rio Grande do Sul impetrou um mandado de injunção junto ao presidente da República e o Supremo Tribunal Federal, pelo voto dos seus 11 ministros, determinou que o governo deverá, sim, regulamentar essa lei até no ano fiscal de 2000 e deverá, pelo menos, começar com todas aquelas pessoas que estão em condição de pobreza extrema e pobreza absoluta, até que, então, se torne um dia universal e incondicional, claro, inclusive para Ayrton Lemos, para Eduardo Suplicy, para Jair Bolsonaro, para o mais bem-sucedido empresário do Rio Grande do Sul e do Brasil. Mas como assim? Até para quem não precisa, sim, obviamente os que temos mais iremos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. E daí teremos as grandes vantagens de termos uma renda básica universal e incondicional para todos. E eliminamos qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos o fenômeno da dependência que acontece quando se tem um sistema que diz que quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento, mas se a pessoa obtém aquele trabalho, recebe aquele montante, mas daí vem o governo e retira o que estava recebendo naquele programa, ele talvez desista e entra na armadilha da pobreza ou do desemprego. E qual é a principal vantagem da renda básica de cidadania? Refere-se ao ponto de vista da dignidade, liberdade real para todos os seres humanos. Aquela mulher que não tem, aquela mãe que não tem como dar de comer em casa para suas crianças, para sua avó, que resolve vender o seu corpo, ou para aquele rapaz, como o homem na estrada, dos Racionais MCs, que não tem como ajudar no orçamento da sua família, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como o personagem do homem na estrada, o dia que houver para si, para cada pessoa na sua família, uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, essa pessoa vai ganhar o direito de dizer não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Eu agora vou poder aguardar um tempo, graças à renda básica, para mim, para minha família, e, quem sabe, até fazer um curso numa instituição aqui na minha cidade, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, a minha vontade. É nesse sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de liberdade para todos os seres humanos em nosso país, e é por isso que eu tanto acredito nesta proposição. Eu queria perguntar, a gente tocou na questão da área cultural, quando o senhor mencionou, o senhor respondeu sobre a questão da ditadura no Brasil. O senhor é pai de 2 músicos, né? A área cultural no Brasil é um setor que mais tem sofrido com a pandemia. E que medidas o senhor acredita que deveriam ser tomadas para ajudar essas pessoas? Olha, sim, eu tenho... Eu já fui, só fazer um parênteses, já fui muito show do Supla aqui no Rio Grande do Sul, hein? Que bom, que bom. Eu também já uma vez assisti show do Supla aí. Aqui em Porto Alegre? Em Porto Alegre, e
quando foi o Fórum Social Mundial de Porto Alegre, ele cantou por aí, e no Rio Grande do Sul, inclusive em outros lugares. Eu fui Eu fico muito feliz com os meus filhos. Eu tenho 3 filhos: o Eduardo, que é o Supla, Sim. que é cantor, compositor, e o André, que é advogado, e o João, que, como o Edu, é também cantor e compositor. Eles estão, nesses dias, gravando um novo CD. Eu estou muito feliz que eles estejam trabalhando juntos também. Ora, eles cantam individualmente, ora cantam em grupo, como The Brothers of Brazil. E eu acho que é muito importante que os artistas, em geral, possam ter assegurados agora condições. Houve essa lei Aldir Blanc, inclusive aos que trabalham com os músicos, né? Porque para que possam ter um suporte econômico. Eu acredito que, se já estivesse em vigência a renda básica de cidadania, e meus filhos são a favor dela, nós estaríamos com melhor condição para ajudar a todos os que vivem da arte, como também o direito à sobrevivência com dignidade para toda e qualquer pessoa. O senhor foi o vereador mais votado nessa eleição, na eleição passada, né? Como é que o senhor avalia as gestões de Bruno Covas e de João Dória? Queremos, sim, poder tratar, seja o prefeito e o governador do PSDB, com respeito e com atitude sempre construtiva, né? Desde quando João Dória foi eleito, e ele até me telefonou para cumprimentar, e eu disse: olha, eu pretendo ter com você uma relação de construção, de respeito e tal, e até como ele tinha considerado privatizar, fazer uma concessão do Parque Ibirapuera, eu disse que a presidenta da cooperativa de vendedores autônomos ambulantes do Parque Ibirapuera estava muito preocupada, porque, de repente, iria retirá-las de lá. E eu, então, levei ao prefeito, então, João Dória, o livro da história da cooperativa, que tem, inclusive, o prefácio tão elogioso por parte do professor Paul Singer, que era o secretário de Economia Solidária, e que via na cooperativa lá dos vendedores autônomos do Parque Ibirapuera como um exemplo notável. E eu, então, levei o livro da história escrita por Mônica Dallari, a jornalista que entrevistou todas as 115 cooperadas, e mostrando como a formação da cooperativa desde o ano 2000 havia tido um significado de progresso social formidável para todos os seus membros, as suas membros. E então o prefeito, hoje governador, me convidou para um dia ir ao parque, conversou com as cooperadas, e daí disse na minha frente que ele iria garantir o funcionamento da cooperativa durante a sua gestão, e isso também está sendo respeitado no momento presente do prefeito Bruno Covas. Ainda só para dar um exemplo, no domingo retrasado eu estive no parque e a presidente da cooperativa disse: por que a gente só está com a autorização para trabalhar das 11 até as 6 da tarde, se as 2 lanchonetes do parque podem trabalhar desde mais cedo? E daí eu falei com o prefeito em exercício, Ricardo Nunes, e no dia seguinte já foi autorizado que as cooperativas, todas as cooperadas, pudessem estar trabalhando desde as 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde.
Ou seja, estou dando um exemplo de como eu estou sempre dialogando e, inclusive, foi a partir de projeto de minha autoria, assinada por vereadores de todos os partidos, que no ano passado e neste ano foi aprovada uma renda básica emergencial de R$ 100 por mês por pessoa para as famílias carentes. Aqui em São Paulo, eu também procuro dialogar um projeto de lei muito importante para a cultura e para o verde e meio ambiente, a formação do Parque do Bexiga, que eu tenho procurado insistir na Bela Vista, que vai beneficiar muito o Teatro Oficina e deixar de fazê-lo ficar sujeito a ser cercado por 3 grandes edifícios que o Silvio Santos gostaria de construir ali junto ao Teatro Oficina. Então, coisas como essas são exemplos de como eu tenho procurado conversar, ora com o então prefeito João Dória, ora com o prefeito agora Bruno Covas, e então estou pedindo uma audiência com ele ou com o Ricardo Nunes, que agora está no exercício da prefeitura, para conversarmos sobre esse tema tão importante para o bem-estar da população no bairro da Bela Vista, que é próximo do centro de São Paulo, que será muito importante para a vida cultural e a vida de bem-estar das pessoas, para se ter ali naquela região um parque, uma área verde adicional em São Paulo. Vereador Eduardo Suplicy, eu queria muito agradecer a entrevista ao Politicast, é uma honra recebê-lo. Até uma próxima. Então, muito obrigado, Ayrton Lemos. Quero dizer que aí no Rio Grande do Sul nós temos um número grande de pessoas como a professora Paola Carvalho e como o nosso deputado estadual aí, que tem proposto, então, proposto a renda básica de cidadania, e então há muitas pessoas aí que são parte tanto da rede brasileira da renda básica como da frente parlamentar em defesa da renda básica de cidadania, e eu acho que haverá exemplos em diversos municípios do Rio Grande do Sul que, tal como agora em Maricá, está se realizando experiências pioneiras da renda básica de cidadania, e eu tenho procurado estar apoiando essas iniciativas da melhor maneira possível. O Ayrton Lemos também pode ajudar nesta direção. Muitíssimo obrigado, foi um prazer dar essa entrevista para vocês e para todos os seus ouvintes no Rio Grande do Sul e no Brasil. O Politicast de hoje fica por aqui. A gente teve uma entrevista muito especial com o vereador pelo PT em São Paulo, Eduardo Suplicy. Um grande abraço.